este cabelo aqui, desculpem. Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês já puderam ver pelo título, eu venho-vos trazer livros de autoconhecimento, mesmo para vocês começarem, se não estão habituados a ler este livro. Eu no vídeo anterior já vos tinha dito que gostava muito de iniciar estes temas aqui no canal. Queria só fazer aqui um disclaimer no início, é que eu ao longo deste vídeo vou-vos também dar algumas dicas para a leitura, para vocês ganharem este hábito da leitura, mas realmente, se vocês nem sequer gostam de ler, é muito importante que vocês comecem primeiro então por livros que vocês gostem para começar a ganhar o gosto, o hábito, porque normalmente estes livros são um pouco mais difíceis de ler porque se perde a concentração muito facilmente. A maior parte destes livros não são de histórias, são mesmo de pessoas a contar a sua experiência de vida, a darem dicas. E a coisa que eu queria dizer é que lá está, todos estes livros dão dicas, dão caminhos para tu seres mais produtivo, para conseguires realizar os teus objetivos, mas a verdade é que não há um manual da vida, não há uma coisa para a qual tu podes seguir. E eu não estou a contrariar, nem a dizer que não gosto de livros de autoconhecimento, muito pelo contrário, eu adoro ler este tipo de livros, mas vocês conseguem encontrar dicas de autoconhecimento, digamos assim, em todo lado. Portanto, em qualquer livro, aquelas ditas morais da história, está sempre ali uma lição por trás que tu aprendeste com isso, algo com que tu podes levar para a tua vida, com que tu te podes relacionar. Portanto, tens mesmo que melhorar o teu espírito crítico e olhar para as coisas de outra forma, refletir sobre cada livro que lês depois de o teres lido. E algumas dicas que eu te dou também é sublinhar as coisas mais importantes e também tirar os apontamentos. Isso vai-te ajudar a reter aquilo que tiveste a ler e podes consultar mais tarde, perceber o que é que podes fazer em determinada situação, mas também a manter-te concentrado ao longo do livro e a perceber aquilo que se está a dizer. E outra coisa também, todos os livros que eu vou referir aqui, que não vão ser muitos, eu vou deixar aqui na descrição, se eu encontrar, o link em PDF gratuito para vocês poderem ler. Eu também gosto muito mais dos livros físicos, mas se vocês não quiserem gastar dinheiro, a maior parte destes livros encontram-se em PDF na internet, portanto é muito mais fácil e pronto, podem ler através do vosso telemóvel, onde quiserem, da forma que quiserem. Então, o primeiro livro de que eu vos vou falar é um dos livros mais conhecidos deste tipo, que é A Força do Hábito, ou se vocês forem pelo brasileiro, O Poder do Hábito. É um livro mesmo muito conhecido, muito bom. Ele é assim enorme, mas eu li este livro em muito pouco tempo, ele é muito fácil de ler, porque ele é muito direto ao assunto, muito prático, exemplos de coisas que tu consegues observar no teu dia-a-dia, portanto é muito fácil de entender. É um livro mesmo que eu recomendo para começar, exatamente pelo aquilo que eu disse anteriormente. São coisas que nos põem a pensar. Este livro fala sobre os hábitos, sobre como é que podemos instaurar novos hábitos na nossa rotina, bons hábitos, e também como é que podemos eliminar os maus hábitos. Portanto, ele dá exemplos como pessoas que estão a deixar de fumar, como dietas, fala muito sobre a indústria do marketing e isso assim, portanto, como é que as empresas conseguem despertar a atenção das pessoas e como é que tudo isso funciona. É uma visão muito diferente da sociedade, das rotinas, de como é que no marketing se aproveitam do facto de nós sermos seres muito ligados aos hábitos, porque os seres humanos são muito de hábitos, de rotinas. Todos os dias tens uma rotina, fazes certas e determinadas coisas, tens o hábito de fazer essas coisas, e da mesma forma que tu todos os dias de manhã te levantas e vais à casa de banho, lavas os dentes, ele ensina-te da mesma forma a criares, por exemplo, o hábito de estudar. Olha, aqui na parte de trás está exatamente a dizer alguns dos exemplos que eu estava a dizer, é como reconhecem as equipas de marketing uma grávida antes mesmo de ela partilhar a notícia com os seus familiares e influencia o seu comportamento como. Por acaso isto é bem interessante. Explica que o nadador olímpico Michael Phelps tenha conseguido bater o recorde do mundo dos 200 metros de mariposa, apesar de os óculos estarem cheios de água. A resposta é hábitos. Depois eu tenho este livro que se chama A Melhor Maneira de Viver. E era um livro que eu já tinha cá em casa, não é? Porque este livro aqui da Força do Hábito eu comprei por influência de pessoas que eu seguia que falavam muito bem deste livro. Foi dos primeiros livros que eu li, ele é super curtinho, super rápido de ler. Cada capítulo é uma lição, uma regra para tu viveres da melhor forma, que é o título do livro. Depois ele explica porque é que refere cada uma destas regras. O autor do livro encontrava-se numa fase muito má da vida dele e foi um livro de autoajuda que também o ajudou a superar as suas dificuldades e, portanto, este livro é contar basicamente como é que ele conseguiu então superar essas dificuldades, como é que ele conseguiu dar a volta por cima. Em 10 anos conseguiu se tornar um homem milionário, mas acima de tudo um homem feliz. Depois eu recomendo-vos qualquer um destes livros eu não sei se isto é uma saga, há imensos livros
assim, pá, isto é assim, super pequenininho, estou a ver, super curtinho. Estes livros são livros de histórias, digamos assim, portanto, eles são uma história que traz sempre a sua moral por trás. Eles têm os destes, têm vários títulos e cada livro quer realçar uma coisa. Por exemplo, este livro, que é A Boa Sorte, conta a história de um mago que desafia cavaleiros a irem pelo bosque procurar um trevo de 4 folhas. Apenas 2 cavaleiros aceitam esse desafio. Um deles vai até o fim e diz que a palavra impossível não existe. Outro cavaleiro, ele desiste porque, para além de ter que lidar com a pressão de estar ali no bosque e de ser uma coisa muito complicada, ele ainda tinha que lidar com a opinião do povo, que dizia que era impossível encontrar naquele bosque um trevo de 4 folhas, que não existia, que não existia, que não existia. Portanto, ele acabou por desistir. E é um bocadinho para refletirmos sobre o impacto que as influências externas têm sobre nós, que devemos dar valor a isso e que devemos acreditar em nós. Portanto, é muito nesse sentido, é muito giro, recomendo-vos a ler. Chama-se A Boa Sorte, exatamente, não só por causa do trevo de 4 folhas, mas porque é mesmo para refletir um bocadinho sobre isto da sorte, de se existe mesmo sorte ou se somos nós que fazemos essa sorte. E este livro também já tinha aqui em casa há imenso tempo. E depois eu vi a Luana Carlina a falar sobre este livro e a dizer que tinha lido e que tinha adorado e não sei o quê. E eu assim, mas eu tenho esse livro aqui em casa, bem, tenho que ler então. Mas também há em PDF, portanto se quiserem podem ler. Este livro aqui, Quem Mexeu no Meu Queijo, é um livro que também já tenho aqui em casa há imenso tempo e que a minha mãe tinha dito várias vezes que era um livro muito bom, que eu tinha que ler, que o meu pai também leu e adorou. É um livro que nos ajuda a encarar a mudança de outra forma e é também uma historiazinha, não é? Que inclusive engloba o sentido do humor. Daí eu dizer que todos estes livros são muito bons para iniciar porque eles são muito leves e muito fáceis de ler e de vocês ficarem com aquele bichinho de quererem perceber mais sobre este mundo. Quem Mexeu no Meu Queijo é a história de 2 ratos e 2 doentes, parecidos com humanos, que vivem num labirinto e que amam queijo. Eles passam todos os seus dias comendo queijo, de uma fonte que parece que nunca acabaria. Mas um dia, todo esse queijo desaparece. Os 2 ratos, possuindo apenas cérebros simples, mas instintos aguçados, saíram rapidamente pelo labirinto em busca de uma outra fonte de queijo. Do outro lado, Hen e Hal, os 2 duendes, que usavam seus cérebros complexos e cheios de crenças, sentiram-se traídos e começaram a reclamar. Quem mexeu no meu queijo? Eles perdiam tempo e energia esperando que, de algum modo, o queijo voltaria ao mesmo local, para que eles pudessem aproveitar sem ter trabalho de buscar uma outra fonte de queijo. Tem uma frase que está aqui atrás, eu achei bastante interessante e acho que reflete muito a ideia que este livro pretende transmitir, que é: espero que a forma como interpretar e puser em prática a história de Quem Mexeu o Meu Queijo o ajude a encontrar o novo queijo que merece. Portanto, é mesmo a dizer aquelas pessoas que estão muito presas às mesmas coisas e não se libertam dessas coisas para conseguirem ter alguma mudança, algum resultado novo, não é? Porque há muito aquela frase do se tu não estás a conseguir os resultados que queres, tens que mudar aquilo que estás a fazer. Fala muito sobre sair da zona de conforto. É um livro mesmo muito bom, eu recomendo. E lá está, qualquer livro desta saga é bom porque é sempre uma história para vocês refletirem e aplicarem na vossa vida. Porque lá está, livros de autoconhecimento e de autoajuda e estes livros assim não vão fazer nada se vocês puserem em prática aquilo que está nos livros. Depois, o último livro que eu vos quero falar é este aqui, que é 5 lições de vida. Também é um bocadinho uma historiazinha, digamos assim. Eles eram americanos, eram uma família americana que basicamente foi viver para a Índia, um sítio ainda muito pouco desenvolvido e com uma cultura marcada, digamos assim, muito na natureza, muito de rituais. Basicamente, o Adams, portanto, isto é uma história do género autobiográfica. Conhece o Sangrantam, género de um mago, assim, um homem muito misterioso. E basicamente esse homem é que vai ajudar o Adams a libertar-se dos maus hábitos que ele trazia da América, da nossa vida, do nosso cotidiano. Portanto, isso faz-nos muito refletir sobre a nossa vida, a vida que levamos e a maneira como vemos as coisas, principalmente sobre o negativismo. E lá aquilo é tudo muito sossegado, há muito pouca tecnologia, portanto, quando alguém fica doente era tudo curado com as energias e tudo mais. E então este sábio é que vai transmitir ao Adams as 5 lições de vida, que também são, lá está,
coisas que tu deves aplicar à tua vida para viveres da melhor maneira. E são estes ensinamentos que regem os povos tribais daquela religião, portanto, aquilo que eles aplicam no seu dia-a-dia é aquilo que os faz ser verdadeiramente feliz. Portanto, é tudo para tu te desligares dos bens materiais, para melhorares a tua qualidade de vida. Portanto, fala muito sobre a importância de valorizares o que tens. É um livro mesmo bom porque tem este choque de realidades entre alguém que está habituado à nossa vida e ir viver para um sítio completamente diferente, com experiências completamente diferentes. Eu pessoalmente tenho desde sempre o sonho de fazer uma viagem à Índia, conhecer esta cultura. A verdade é que nós estamos sempre à procura de nos sentirmos realizados, nos sentirmos bem, nos sentirmos felizes, quando nós já temos tudo aquilo que precisamos para tal, sem nos apercebermos. E principalmente os 4 aqui mais pequeninos e mais assim virados para histórias, acho que refletem muito essa parte. Este livro aqui é um bocadinho mais atual, é o mais moderno destes todos, focado para a produtividade, portanto é uma coisa muito de rotina e obviamente que te vai mudar o teu interior, mas não vai mudar muito a forma como tu encaras a vida. É um bocadinho mais curiosidades e maneiras de tu mudares o teu dia-a-dia, enquanto estes livros são muito mais para mudar o teu mindset, a tua vida em si, ok? Eles não dizem que para seres feliz tens que ser produtivo, não, eles encaram a felicidade de uma forma completamente diferente, é basicamente fazer-te ver que tu tens que valorizar aquilo que tens que acreditar em ti, não ligar à opinião alheia e permitir-te a mudança. Portanto, é uma coisa muito espiritual. São livros muito diferentes, mas que lá está, eu espero mesmo que vos ajudem, espero que vocês consigam tirar algo de bom daqui. E apesar de serem mensagens assim mais clichês que toda a gente já ouviu falar, acho que é mesmo muito importante lerem e perceberem a importância de vocês pensarem nessas coisas. Portanto, é muito mais do que o que é que vocês têm que fazer para serem felizes, digamos assim, para viverem a vida da vossa maneira e aproveitarem as coisas ao máximo. É o porquê que essas coisas são tão importantes, com estas histórias que fazem perceber isso. Se calhar está na hora de começarem a aplicar essas coisas e não só ouvir e dizer mal, dizer que é mais uma treta de autoconhecimento. Quero-vos ainda dar mais uma dica de leitura, é vocês escolherem uma altura do dia boa para vocês lerem. Por exemplo, eu já criei o hábito de ler à noite e, muito sinceramente, já não funciona muito para mim ler durante o dia, a não ser que eu vá para um sítio, por exemplo, praia ou assim, eu posso levar um livro para estar lá a ler. O que me faz ter essa coisa de todos os dias ler mais um bocado, sublinhar, tirar os apontamentos. Até é bom porque se vocês não são daquelas pessoas que conseguem adormecer muito cedo, se vocês lerem, acaba por vir o sono. E depois, se não estão habituados a ler, principalmente este tipo de livros, estabelecerem, eu hoje vou ler 5 páginas. Se vocês todos os dias lerem 5 páginas, mais 5 páginas, mais 5 páginas, vão acabar o livro mais depressa do que se vocês se esforçarem a ler logo 20 páginas de uma vez, depois ficam um mês sem ler e nunca mais pegam no livro. Se vocês irem por objetivozinhos, no momento em que vocês ganham o gosto, depois acaba por ser muito mais fácil de quererem ler mais, e eu depois posso trazer mais vídeos destes com outras sugestões de livros. Também posso trazer outras sugestões de livros que não tenham nada a ver com isto, portanto deixem aqui nos comentários. E é isso, malta, um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!